Estamos começando hoje a carta de Paulo aos Efésios. Você é bem-vindo aqui no meu canal e muito obrigado pela tua presença. Fica comigo até o final, pois Deus tem mais uma palavra ao teu coração. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando da Bíblia. Este é o canal da Bíblia, a Bíblia com João Guimarães. Você pode deixar o seu like e também fazer o seu comentário. Se inscreva neste canal, pois ele é o canal da bênção. A carta de Paulo aos Efésios são um assunto que nós estaremos iniciando. Esta carta é composta por 6 capítulos. Esta carta foi escrita no ano 60, 62 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta, ele estava em Roma e ele também fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. A cidade de Efésios, na ocasião, na época, era uma cidade de cerca de 200 a 250 mil habitantes, uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade de cultura grega, governada pelos romanos, uma cidade que tinha uma cultura, tinha um templo da Diana para os romanos, que seria a sétima maravilha na época, a sétima maravilha do mundo. Então, era uma cidade famosa em idolatria. Paulo levanta esta igreja nessa cidade e ali ele escreve esta carta para essa cidade para esclarecer o que a igreja é em Cristo. A igreja é adotada, ela é remida, ela é comprada, ela é predestinada em Deus. Então, ali existiam muitos livros de feitiçaria. Depois da conversão, eles rasgaram, queimaram na praça pública. Ali tinha a deusa Artemis, dos gregos ali, de Éfeso, e ela era a mesma Diana dos romanos. Mas depois que Paulo chegou lá, grandes coisas Deus fez pela obra do apóstolo São Paulo. Quem escreveu a carta é o apóstolo São Paulo, capítulo de número 1, verso 1. Ele faz aquela introdução costumeira dele, dizendo que Paulo é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Sempre quando eu entro nesta carta, eu faço essa introdução dizendo que Paulo não é alguém que caiu de paraquedas, ele chega e identifica, não foi o meu vizinho, não foi o meu patrão, não foi o meu amigo que me fez apóstolo, mas foi a vontade de Deus. Isso faz uma grande diferença. Ele disse, não estou trabalhando para mim mesmo, estou trabalhando para Deus. E ele termina o verso de número 1, dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e ele termina dizendo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então ele está escrevendo para os crentes que estão na cidade de Éfeso. Verso 2, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele faz o cumprimento, e aí ele vai para as bênçãos espirituais em Cristo, a partir do verso de número 13, e 13 é o versículo que é cabuloso, que nós todos gostamos deste versículo, porque diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Regiões celestiais em Cristo, porque Cristo está nas regiões celestiais. Nós estamos em Cristo, então nós estamos nas regiões celestiais de uma forma espiritual. E quais são essas bênçãos espirituais que o Senhor nos abençoou, que Deus nos abençoou? Curioso, né? Mas é só seguir o texto que nós encontramos. Então nós vamos seguir os textos para nós encontrarmos isso aqui. Olha,
Primeira bênção espirituais que Deus nos abençoou. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. É a primeira bênção espirituais que Deus nos deu. Foi nos escolher antes da criação do mundo. Quer bênção maior do que isto? Esta é a primeira bênção espirituais em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. A segunda bênção espirituais, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ô glória! Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade é de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho amado para todos aqueles que nele crêem, não pereçam, mas tenham vida eterna, porque ele nos predestinou para sermos filhos de Deus. Segunda bênção, terceira bênção, verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Terceira bênção espirituais, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Senhor, no amado. Então, a graça é valorizada através da minha crença e da sua crença, é glorificada através da nossa decisão a abraçar esta graça que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E a outra bênção agora, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, bênçãos espirituais, indiscutível, que nós temos redenção por ele, pelo seu sangue. Ele morreu, nos perdoou, quitou nossa dívida e nos perdoou dos nossos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A próxima bênção espirituais, a qual ele derramou sobre nós com toda a soberania e entendimento. Esta é a outra bênção espirituais. Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, ou seja, não foi de contra-gotas. Ele não teve economia. Ele derramou sobre nós. Por isso, bênçãos espirituais. E nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Esse é o mistério da vontade dele. O propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é bênção espirituais. Ele revelou isso para mim e para você. Próxima bênção espirituais. E isto é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Aleluia! Celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele fez esta união, ou esta unificação geral de céu e de terra. Hoje somos humanos, mas somos também celestiais. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Bênção espirituais. Está listado aqui todas as bênçãos espirituais que Paulo está dizendo que nos fez e nos abençoou. Agora no verso 12 ele diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para
louvor da sua glória. Então, tudo isso ele fez para o louvor da sua glória. Tudo isso ele fez conosco. Ele nos abraçou, nos comprou, nos resgatou. Isso tudo para a glória do nome dele. Deixa eu te falar, com todas essas bênçãos que eu citei aqui, tudo bem que talvez você está assistindo o vídeo aqui agora, então vem comigo. Eu citei aqui cerca de 9 bênçãos espirituais que apóstolo Paulo diz que nós fomos abençoados por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu quero dizer para você, você já parou para pensar no valor que você tem? Quanto você é importante? Logo, você entendendo isto, você não precisa se desgastar, achar que você está esquecido e que tu és solitário. Não, não, tu não está no anonimato, tu não está na solidão. Deus prometeu não esquecer de você. Jesus não te deixa para trás. O Espírito Santo está segurando você. Você é atendido. Sabe por quê? Porque o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Não foi para te perder agora. Você está guardado, amparado nas mãos do Senhor. Portanto, alegra o teu coração no dia chamado hoje. Para de lastimar, para de reclamar, para de achar que você é tão pouco, com esse espírito de inferioridade. Não, não. Você é o filho de Deus. Você é filho do Rei. Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não é qualquer um, qualquer coisa. Alegra a tua vida no dia chamado hoje, pelo amor de Deus. Está aí a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura de geração a geração. Seu teu nome glorificado e magnificado para todos sempre. Alcança cada um, meu Pai, de graça e de força, Senhor, para continuar triunfante na tua presença. Em nome de Jesus.